Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de chamar você para o nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez, nós ainda vamos falar sobre compromissos argumentativos, mas agora vamos discutir isso mencionando aqui o papel das perguntas e respostas num diálogo racional, ok? Vamos lá? Gente, num diálogo argumentativo, como nós mencionamos em um outro momento, numa outra aula, vou deixar aqui o card para a gente ver, num diálogo racional a gente assume ao longo do processo diversos compromissos argumentativos. Uma das obrigações que a gente se faz, se de fato se trata de um diálogo, é que no meio desse diálogo a gente possa fazer perguntas e também a gente se obriga a dar respostas. As perguntas que geralmente são autorizadas em diálogos racionais são perguntas adequadas, né, que visam alguma contribuição àquele diálogo. Adequadas, portanto, significa aí pertinentes ao tema, pertinentes ao propósito argumentativo, enfim, esse tipo de coisa. Do mesmo modo, ouvindo uma pergunta, sendo alvo de uma pergunta no contexto de um diálogo racional, a gente também se obriga a oferecer respostas. De maneira geral, respostas diretas, nem sempre é possível oferecer uma resposta direta, às vezes é o caso de fazer uma resposta indireta. Às vezes é o caso até de contestar uma pergunta, mas enfim, as nossas respostas precisam ser honestas e, de maneira geral, úteis. Essas são as nossas obrigações. Diversos tipos de pergunta implicam diversos tipos de resposta. Existem perguntas para cuja resposta você pode oferecer sim ou não. Existem perguntas cuja resposta envolve escolher uma dentre várias alternativas, duas ou mais. Existem perguntas em que a gente responde com uma explicação, com um esclarecimento, eventualmente perguntas formuladas nos termos de um porquê. Muito bem. Os objetivos fundamentais desse tipo de troca de informações, que envolve perguntas e respostas, é de fato que essas informações acrescentem e façam evoluir, façam progredir o diálogo racional, né, se essas informações são de fato relevantes. Essas informações, muitas vezes, elas funcionam como proposições dentro de um diálogo e vão servir para estabelecer uma posição argumentativa ou outra. Uma coisa interessante que a gente precisa notar acerca das perguntas, por exemplo, acerca da natureza das perguntas, é que elas não apenas solicitam informações, elas não apenas solicitam, eventualmente, proposições em um diálogo racional, mas elas carregam pressupostos e, com esses pressupostos, elas carregam proposições. O que são os pressupostos em uma pergunta, afinal? São proposições que são relacionadas a essa pergunta, proposições que são supostamente aceitáveis àquelas pessoas a quem a pergunta se dirige, dentro de um diálogo racional. Então, se a pessoa responde a essa pergunta, a natureza do pressuposto de uma pergunta é tal que, se uma pessoa responde a essas perguntas por meio de uma resposta direta, ela acaba se comprometendo com as proposições que a pergunta, eventualmente subrepticiamente, tenta trazer para o debate. Então, a pessoa que responde uma pergunta, que carrega pressupostos e responde diretamente essa pergunta, acaba aceitando os pressupostos dessa mesma pergunta. Portanto, é preciso a gente notar que as perguntas nos diálogos racionais, elas constituem, vejam só, uma forma de argumentação. Por quê? Porque elas introduzem proposições. Então, perguntar é também, eventualmente, uma maneira de argumentar. As próprias perguntas constituem, às vezes, argumentos, elas afetam o curso da argumentação, uma vez que introduzem proposições, inclusive para a outra parte, em um diálogo racional,
E fazendo isso, elas podem inclusive induzir algum prejuízo para essa outra parte. Nesse caso, muitas vezes, a própria pergunta, como sendo um tipo de argumento, ela pode também trazer, de alguma maneira, um caráter falacioso. Para isso, a gente precisa entender um tipo de pergunta que a gente vai chamar de pergunta complexa. O que é a pergunta complexa? E é algo extremamente perigoso para o qual a gente precisa estar atento num diálogo argumentativo. Porque uma pergunta complexa é aquela que inclui várias proposições, não apenas uma, várias proposições, e essas proposições podem vir na forma de pressupostos, as várias proposições podem decorrer do fato de que a pergunta é formulada com proposições em conjunção, em disjunção, com proposições condicionais, enfim. O modo como a pergunta é formulada, ela pode trazer isso. Então, as perguntas complexas, nem sempre elas são prejudiciais ao diálogo racional, mas elas podem ser, inclusive nós temos um tipo de falácia chamado falácia da pergunta complexa. Veja só, eu vou citar um exemplo de um tipo de pergunta que introduz uma falácia como essa, num diálogo racional. É aquela famosa pergunta: você já parou de bater na sua mulher? Veja que essa pergunta contém um compromisso, que é pressuposto, e é um compromisso indesejável. Quando alguém pergunta: você já parou de bater na sua mulher? Aí está pressuposto, por causa do verbo parar, está pressuposto que você fazia isso antes, e talvez tenha interrompido. Esse é um tipo de pergunta para cuja resposta você oferece sim ou não. O interessante é que não importa se você responde sim ou se você responde não, e são as duas únicas alternativas. Você se compromete com a ideia de que ao menos batia na sua mulher. Se você responde sim, parei, então é porque você batia e interrompeu. Se você responde não, você está dizendo que batia e ainda bate. De todo modo, esse é um compromisso, na maior parte das vezes, eu suponho, indesejável para uma outra parte que seja alvo de uma pergunta como essa. Então, nessa pergunta, você tem aí um ardil coercitivo. Ele não permite uma cláusula que crie a situação em que você possa escapar do compromisso com o pressuposto que a resposta traz. Trata-se aí, então, de uma pergunta capciosa. Ela é capciosa, ela é ardilosa, porque ela traz aí esse pressuposto que implica, eventualmente, um compromisso indesejável no contexto de uma pergunta complexa. Então, a melhor estratégia para evitar um compromisso indesejável diante de uma pergunta capciosa é, na verdade, contestar a pergunta. Por exemplo, respondendo não a pergunta, mas replicando a pergunta. Mas espere aí, quem disse que algum dia na minha vida eu bati na minha esposa? Ou por que você está supondo que eu bati na minha esposa? Alguma coisa desse tipo. Isso não é responder a pergunta, mas contestar a pergunta. Um outro tipo de pergunta pode ainda trazer um compromisso indesejável. É um outro tipo de falácia chamada falácia do preto ou branco. Então, veja só, você pergunta a alguém: a zebra é branca ou preta? Essa pergunta, ela propõe aí uma disjunção exclusiva. Eu estou com a pergunta querendo implicar que a zebra ou é branca ou é preta e não tem nenhuma outra alternativa. Essa é uma pergunta que apresenta alternativas excessivamente restritivas. Ela exclui indevidamente outras alternativas, como, por exemplo, dizer que a zebra não é nem branca nem preta, mas ela, na verdade, traz várias cores. Esse é um tipo de pergunta que exige uma resposta em que você se comprometa com uma das duas alternativas e nenhuma delas, eventualmente, é satisfatória. É também um tipo de pergunta em que cabe uma contestação, em que cabe uma contestação como maneira de não responder, mas replicar a pergunta, com o objetivo de não assumir um compromisso indesejável com os pressupostos que a pergunta traz. Então vejam só que interessante, esse aspecto do diálogo, fazer perguntas e obrigar-se a responder perguntas, ele também precisa ser avaliado com cuidado, porque esses também são procedimentos argumentativos muito importantes,
que implicam compromissos. Gente, eu espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Se esse foi o caso, por favor, não esqueçam de deixar o like. Valeu e até mais.